Desbravadores chegando, eu peço desculpa pela minha voz. Minha voz está faltando, estou falando demais, isso é péssimo, né? Porque no momento que todo mundo fala, ninguém mais ouve. Então eu peço desculpa para vocês. Estamos aqui para ser felizes, para sermos felizes, né? O Desbravadores by Brivia, o Desbravadores pela Brivia, tem um papel de pegar vários assuntos que hoje tocam aparentemente apenas o mundo do marketing, da publicidade, propaganda, vamos dizer assim, mas na verdade está falando das nossas vidas todas, né? Esse mundo foi sacudido, ele mudou, a Brivia sacou isso, sacou tanto que quis criar um conteúdo com um apresentador ignorante. Quem é que convida ignorante hoje para trabalhar? A Brivia. A Brivia convida, né? Geralmente a gente quer especialistas, pessoas que sabem um monte de coisa. A Brivia falou assim, quem é um ignorante no mercado? Luciano Potter. Vem cá, tu sabe alguma coisa de marketing? Nada. Ótimo. Publicidade? Nada. Ótimo, melhor ainda. Então tá, então vem, porque tu vai fazer as perguntas certas, né? Pelo menos curioso eu sou. Ribas, eu acho que estou cumprindo esse papel de ignorante muito bem aqui em cada episódio, não é verdade? Boa tarde, Potter. Ignorância é uma dádiva, né? O ignorante faz as melhores perguntas, as perguntas mais genuínas e mais completas, Como diriam os né? coaches, né, do Instagram, a parte boa, quer dizer, só vale ser ignorante se você sabe que é um, né? Porque se não sabe que é um, tem um problema para a sociedade. Aí tu atrapalha os amigos, né, a empresa, os colegas e tudo mais, né, Ribas? Como estamos, cara? Hoje Beleza? temos, tudo bem, tudo ótimo. Hoje temos aqui conosco Fabiano Nadler, que é Head of Design da Brivia, Experience Design, é um grande conhecido, está conosco aí desde o início, é um dos fundadores do nosso negócio e um grande estudioso do processo de construção de experiência, do processo de construção de conhecimento das pessoas, para que a gente possa desenvolver experiências legais para elas, porque afinal de contas, né, quando nós desenvolvemos boas experiências para as pessoas começam a gostar da gente, começam a amar a gente, como diria Kotler, construa um caso de amor com seus clientes que eles farão publicidade por você. Né? Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como se diz normalmente em podcasts, né? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês também hoje, falando sobre design de experiência, aí, que é uma área que eu sou apaixonado, né? E eu sempre tenho essa missão, assim, bacana do propósito do podcast, esse de tentar simplificar e trazer um pouco para a realidade nossa ali. O que são esses conceitos? E eu sempre comento, né, que se as pessoas soubessem o que um design de experiência faz, nós teríamos mais designers de experiência. Aliás, esse é um papo que sempre aparece aqui, né? De novas profissões, entre aspas, né? As coisas se abriram muito, né? Eu fiz parte de um programa, Ribas e Fabiano, chamado Pretinho Básico, né? Na Rádio Atlântica, que existe ainda, né? Uma potência de audiência, uma parte muito, muito agradável da minha vida. Uma década e meia trabalhei lá. E a gente fazia canções e paródias, no caso, né? E teve uma época que a gente cantava uma música que o refrão era: eu sou designer e designer é rei. Eu sou designer e designer é rei. Fashion Week em Milão, de C3 no Parcão. E ele voa, voa, voa. Não é à toa que os compositores, eu sou um dos compositores da letra, junto com Davi Coimbra, Porã, Pianja, acho que o Maurício Amaral participou desse processo também. Nós adivinhamos o futuro, né? Os designers hoje são rei, né? Eles são rei. Sem eles, não tem reinado. É isso? Eu acho que aí designer, assim, é importante também a gente abrir um pouco o leque, né? A gente tem um senso comum a ideia de que designer é aquele cara que faz design gráfico, né? Design gráfico, design de moda, aquela coisa visual, né? O designer que a gente fala aqui é um designer um pouco diferente, né? A gente também faz essa parte gráfica aplicada a alguns canais, mas a gente também pensa, principalmente a questão de saber solucionar problemas. Esse é o principal skill que um designer tem que ter, né, no seu processo. E aí até uma vez eu fui numa palestra de um grande designer, que é uma referência, foi a pessoa que inclusive inventou o termo User Experience, que é o Don Norman, e que ele citava várias questões que existem hoje para tentar fazer um paralelo se o design de hoje é melhor ou pior do que era antigamente, né? E no final ele faz a conclusão no sentido assim, sempre vão existir problemas. E os designers são as pessoas treinadas para resolver problemas, né? A gente tem problemas, né, para resolver no dia a dia o mundo está mais complexo, né? Está cada vez mais complexo. As pessoas não se contentam com pouca coisa, né? Então ele falava muito, por exemplo, assim, um celular antigamente ligava.
O máximo que ele fazia mais era mandar um SMS. Hoje em dia, se tu chegar com um celular e lançar que ligue e mande SMS, tu não vende o celular. Porque as pessoas querem mais do celular. Ele faz Só que isso, o assim, celular liga. O celular funciona para ainda ele. liga. Ainda liga. Ah, é para isso aquele botãozinho com o telefone ali do lado, entendi. Só pessoas com falta de caráter ligam para as outras. Um abraço pro Fábio, colega de vocês, da Brívia, meu colega também, agora, né? Liguei para ele esses dias, não me atendeu. Ele deve ter pensado a mesma coisa de mim. Né? Putz, um cara tá me ligando, quem é? Que petulância é essa de querer meu tempo? Né? Naquele momento, né? Que ele decidiu que terás o meu tempo, né? Parar o que eu tô fazendo para atender alguém, né? A Nokia lançou, claro, de maneira, eu não sei se é Nokia ou Nokia, eu nunca sei, né? Ela lançou agora aquele aparelho que ficou famoso pelo jogo da cobrinha, a terceira geração, eu acho. Aquele que era azulzinho com prata, lembra? Talvez nós três tivemos esse aparelho aí, né? Eu tive esse. E eles lançaram, claro que agora eles têm uma tela touch em cima ali, né? Mas é para lembrar. E eu comprei um aparelho como esse, né? Dizendo assim, não, sabe, quando eu vou tirar férias, eu vou levar esse aparelho aqui. Tá tirado. $10 custou, lembro. Não, não esse agora de lançamento de aniversário do telefone, não é isso. Acho que faz 30 anos que eles lançaram isso aí. Mas eu comprei um parecido, assim, não, é só botar o chip ali, né? E tem Twitter apenas. SMS e Twitter, não tem nem WhatsApp. Nunca usei. Tá tirado lá. Esses dias um dos meus filhos apareceu ligando aiô, com aquele telefone. Acha que é uma brincadeira, né? Mas, voltando, e eu já te pergunto já de primeira, Fabiano. Bom, resolver problemas, né? Eu acho que a gente pode... Quase todo episódio a gente tenta resolver alguns problemas, né? Que é do conceito, né? De o que faz, para que serve e o que vai servir na vida não só de pessoas que trabalham com marketing ou estão ligadas a ele. Por exemplo, tem uma empresa... Que ramo nós vamos entrar hoje, Ribas? Vamos lá. Vamos resolver um problema de design aí de uma empresa. Cada episódio a gente escolhe um produto aí, vamos lá. O Fabiano escreveu um artigo muito legal de uma companhia aérea, né? Acho que a gente pode ser hoje Ótimo. Com a companhia aérea. Problema, companhia aérea. Decifra para mim. Qual o problema, Fabiano? O que se faz? Abre bem esse caso para a gente. Vou pensar na questão de uma companhia aérea, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de experiência, existe toda uma jornada aí de um processo de um processo desde a compra da passagem até antes, né? Da pesquisa, necessidade da viagem, a compra da passagem, o momento antes de ir para o aeroporto, estando no aeroporto, check-in. Existe toda uma jornada até efetivar ali todo o processo de relacionamento com aquela companhia aérea. E cada um desses momentos ali são momentos que são hora da verdade na relação com o consumidor, né? Uns mais, outros menos. Por exemplo, se tu perde a bagagem no meio do caminho do passageiro, pode ser uma experiência que ele tem negativa que faça ele nunca mais comprar contigo uma passagem. Isso acontece, né? Da mesma maneira que se tu consegue oferecer para ele uma experiência bacana, pode ser que tu fidelize aquele cara para o resto da vida, né? Seja um pequeno gesto, assim, por exemplo, ele está lá dentro de uma pessoa que sente um idoso, por exemplo, está num assento que é um assento ruim, o avião está com cadeiras ali sobrando, tem um assento melhor disponível para aquela pessoa, a pessoa pode chegar e chamar. O senhor não quer sentar lá na frente, lá que tem uma cadeira mais confortável para o senhor sentar? Não tem custo nenhum, o senhor pode ir lá para outra cadeira, né, e ter uma experiência mais agradável de voo. Aquilo ali é uma coisa que conquista o consumidor na hora, assim, né? Não tem impacto nenhum na questão para a empresa, não vai ter um custo a mais, não tem um efeito imediato em termos de receita, né? Mas tu conquistou um cliente naquele momento, porque tu conseguiu perceber nele uma necessidade, uma questão específica ali, e conseguiu fidelizar ele naquele momento, fazer com que ele, de repente, continue comprando para ti as passagens contigo para o resto da vida, né? Muitas vezes, né? E a gente trazendo aí, saindo até um pouco desse exemplo, mas depois a gente pode voltar para ele, a gente certamente, tu deve lembrar de algumas experiências que tu teve que foram exatamente para um lado e para o outro, né? Tá pensando exatamente isso agora. Exatamente. Eu lembro que uma vez a gente estava naquela loja Anthropology, que é uma loja muito mais de artigos femininos, digamos assim, né, de mulheres, e era numa viagem para Nova York, a minha guria comprou uma blusa para usar à noite que a gente ia no restaurante. Ela botou a blusa, a gente pegou o metrô, ela levantou o braço, estava rasgada a camisa dela. Aí a gente assim, bom, o restaurante no caminho, vamos descer, vamos passar lá. O restaurante, desculpa, a loja no caminho, ela estava aberta aí na loja. A gente chegou lá, brasileiro, né? Chegamos lá brasileiramente, né? Tipo assim, vão desconfiar, vão falar que a gente rasgou agora na ida, a gente vai ter que dar alguma lábia aqui. A gente chegou lá, mostrou pro vereador, ele chamou a gerente
E ela assim, por favor, Varisco, milhões de desculpas. Pode escolher aqui a mesma, a gente vai achar a mesma blusa. Quer a mesma blusa? Quero. Me pediu desculpa, perguntou se queria pegar um outro item, sabe? Tipo assim, bom, tu volta para sempre na Anthropologie, né? E eu vou deixar uma pergunta guardada que é a cultura do lugar, né? No Brasil, a sensação que todos temos é que toda hora querem nos enganar, né? A Anthropologie talvez não tenha muita gente querendo enganá-la para ela conseguir respeitar isso. Mas vamos guardar cultura e geografia. Porque sempre é bom falar na Riba, a gente sempre traz isso, cultura e geografia aqui. Por favor, Fabiano, siga a sua explanação. Então, assim, e eu acho que é importante também a gente dar uns passos atrás e falar um pouquinho sobre experiência mesmo, né? Algumas características que a experiência tem que são importantes até para acrescentar aqui nesse papo, né? A experiência, ela é uma coisa que ela é efêmera, então ela acontece naquele momento, ela é passageira, né? E é esse exemplo ali que eu dei ali, por exemplo, ela acontece naquele momento. A pessoa lá, o comissário de bordo, lá, o aeromoça, poderia perceber que a pessoa está tendo um problema e não tomar ação nenhuma. E não vai conseguir voltar atrás e lembrar, putz, podia ter feito isso com aquela pessoa naquele momento. Já era, já passou. A experiência naquele momento é que ela aconteceu. Ela é intangível, né? Porque a gente não consegue pegar essa experiência, então é uma coisa que ela é intangível e ela é subjetiva. Então, que é o que explica muitas vezes que as pessoas às vezes participam da mesma experiência e têm percepções completamente diferentes uma da outra. Vai numa festa, tem a gente que acha maravilhosa aquela festa e tem gente que acha uma porcaria aquela festa. Um show, por exemplo, né? Restaurante, e é a mesma experiência. Só que cada pessoa tem um repertório, tem uma vivência diferente, tem preferências diferentes, expectativas diferentes. Isso acaba, às vezes, impactando nessa questão dessa percepção, né? A gente fala de expectativa, principalmente a gente faz uma relação com o filme, né? Por exemplo, às vezes tu vai ver um filme que tu nem sabe direito o que é a sinopse daquele filme, aí tu vai lá, tu vê, pô, bacana esse filme, muito bom. Aí tu conta pro teu amigo, tu diz, cara, esse filme aqui é espetacular, tu tem que ver, porque é maravilhoso e tal. Aí o cara já vai com uma expectativa lá em cima, né? Aí ele vai lá e vê, mas não achei tudo isso. Mas o filme é o mesmo, assim, né? Talvez a expectativa que tivesse desalinhada, né? Então, passa muito por isso também de conseguir perceber esses momentos de geração de valor, né? E o momento em que tu pode perder o cliente, né? Esse é um ponto importante também. Então, tu pega esses momentos ali da jornada, que a gente está falando ali de uma experiência de uma companhia aérea, o momento que a pessoa perde a bagagem, tem que acender uma luzinha vermelha lá na área de relacionamento com clientes, porque é a hora que tu pode perder esse cliente. Tu tem que resolver o quanto antes, da forma com menos fricção, assim, né? Menos ruído, para que seja uma experiência que o cara, se preocuparam comigo e resolveram o meu problema num tempo adequado. Eu acho que todo mundo já viveu, né? E aí tem um ponto importante aqui, que assim, um dos temas, né, nesses nossos papos é marca, construção de marca, né? Então, desenvolvimento de uma relação de marca com as pessoas. E a gente fala muito da propaganda, da comunicação, né? Que enviam a mensagem para as pessoas e dizem, essa marca tem esses atributos, tem essas características, vai te ajudar no teu lifestyle dessa forma. Mas o que realmente constrói a nossa percepção de marca são essas experiências. São essas entregas que a marca nos faz todos os dias ou em todos os pontos de contato, todas as interações que nós temos com ela. É aí que nós tangibilizamos se a marca está atendendo às nossas expectativas, está atendendo às nossas necessidades e está, de certa forma, entregando o que nós falamos lá atrás de algo personalizado, aquilo que se encaixa perfeitamente na gente, né? Que é exemplo da festa. Aquela festa ali, ela pode ter se encaixado perfeitamente no meu momento, mas pode não ser se encaixado no teu momento. Então, essa questão da experiência é super irrelevante aqui, é um tema super relevante, porque é ela que constrói a percepção de marca no final do dia. A nossa relação com uma marca, ela é nada mais, nada menos do que um extrato, com entradas e saídas, com questões positivas e com questões negativas que tem um saldo no final. Que esse saldo for positivo, a nossa percepção da marca é positiva, mesmo que aconteçam problemas com a gente. Mesmo que você vá lá e compre uma blusa e você vai colocar ela e ela seja furada, seja rasgada. Ela criou um transtorno, mas a forma como ela resolveu aquele problema pode ter mudado completamente a tua percepção, né? Eu tenho um outro exemplo aqui também, de que uma vez eu fui comprar um presente na FNAC e comprei lá um laptop, minha esposa tinha passado no vestibular,
e ela estava começar o seu curso, pô, eu vou dar um presente bacana para ela, vou dar um laptop para ela poder fazer o curso dela tranquilo. Fui lá, comprei, cheguei em casa cheio da moral, entreguei para ela, abriu, ligou, tela azul. Não funcionou de jeito nenhum o laptop. Pô, fiquei, né, decepcionado, peguei, fechei, botei na caixa, fui lá na FNAC já com a sensação de que, bom, agora eu vou gastar aqui uns 20 minutos a 20 horas tentando resolver esse problema e dizer para eles que o problema não é meu. Cheguei lá, o gerente do atendimento pegou, olhou para o meu equipamento, viu que eu tinha comprado ele no dia anterior, deixou na caixa e perguntou, você quer o reembolso ou você quer um equipamento igual a esse? Não me perguntou o que aconteceu, não me perguntou. Então, assim, mesmo eu tendo tido uma experiência de compra ruim com a FNAC naquele momento, a forma como eles né, resolveram esse problema gerou uma experiência positiva maior que aquela. E isso trouxe uma percepção de marca melhor. Né? E é esse um pouco da tarefa diária do Fabiano, da tarefa diária de um designer de experiência, entender, né, projetar, desenvolver todas essas experiências, né, e tentar entender como que a gente, como marca, atua em cada um desses momentos. É isso, Bom, Fabiano? Exatamente. Deixa eu ir pro pântano. Tá. O nome do pântano é Brasil. A tua história é boa, Ribas, porque a tua história é brasileira, né? Apesar de não ser uma empresa brasileira, né? Talvez seja a cultura da empresa, né? Eu faço publicidades para algumas marcas, né? E geralmente vem nos comentários que alguém teve alguma experiência, principalmente com as maiores marcas, desagradável, né? Eu acho que vai acontecer com todo mundo. Vai bater aquela tela vai estragar, tem muita coisa para dar certo ali para aquele computador ligar. É claro que o erro zero é erro zero, mas e aí? A vida não é assim. Eu acho que todo mundo tem algum tipo de percepção para isso. Então a gente vai, Ribas, para o segundo estágio, que é como lidar com isso. No Brasil, o Brasil é um país, eu vou exagerar agora aqui, claro, que você que está ouvindo não é assim, ou você está nos vendo agora, não estou falando contigo, relaxa. Mas o Brasil, a gente foi criado com a lei de Gerson, né? É uma propaganda, publicidade de cigarro, lá nos anos 70, né? Onde o Gerson, canhotinha de ouro, campeão do mundo de 70, jogadoraço de futebol, craque, fumava. Outros tempos, acho que era o Santa Rita, o nome do cigarro, uma coisa desse tipo assim. Ele falava assim, gosta de levar vantagem em tudo, certo? Leve nome de cigarro para casa também, assim, leve vantagem você também. Fume Santa Rita, eu acho que uma coisa desse tipo assim. Desculpa não lembrar o nome do cigarro. Isso meio que uma cultura, parecia um slogan brasileiro, né? Vocês encontram essa dificuldade, as empresas encontram essa dificuldade quando sentam para conversar com vocês, porque parece que isso, partindo dessa experiência, é uma coisa que a gente pode se cruzar aqui, né, Ribas, pro dono do armazém com a barriga no balcão, né? Comprei ali um salame, o salame estava estragado, eu voltei, eu conheço o cara, né? Eu conheço o cara aqui, né? Tipo assim, é óbvio que tá estragado. Eu olhei, senti o cheiro, putz, cara, desculpa, toma ali outro. É meio humano isso, né? Eu acho que é meio humano fazer o bem, né? É meio humano entregar uma coisa errada e falar, desculpa, toma aqui. Só que aí vai ficando macro e a gente vai perdendo a coisa humana, vai virando máquina, vai virando um monte de gente, um monte de funcionário insatisfeito, né? Certamente se teu gerente era um cara mais preparado, Ribas. Se tu pega um outro gerente no outro turno, daqui a pouco a experiência é péssima. Tem um monte de item que entra, e não só no Brasil. Mas quais são os problemas que a gente lida por estar no Brasil? Eu quero regionalizar o país. Eu digo no mundo, né? Vamos esquecer Nova York, Paris, Acho que tem Bangladesh, alguns qualquer lugar. layers, acho que tem alguns layers aí, Potter. Primeiro é esse, né? A gente tem uma cultura do levar vantagem. Então, isso gera uma reação de que ó, o Ribas, o Potter, o Fabiano estão tentando levar vantagem sobre alguma coisa. Está tentando me mentir aqui. Ele deve ter estragado o computador, está tentando vir aqui consertar. Então, existe essa reação. Existe também um outro layer que é a nossa qualidade de serviço historicamente, né? Nós vivemos num país com a qualidade de serviço muito baixa. Tem melhorado significativamente, mas ainda é muito baixo. Só olhar para o sistema bancário, sistema financeiro, né? A burocracia que é para você fazer algo no banco, contratar alguma coisa, né? É gigantesca. Então, o nível de serviço é muito grande. E aí tem
dentro desse ponto aí, a questão própria da educação, do preparo que você comentou. Construção de uma boa experiência, o Fabiano vai falar um pouco melhor do que eu sobre isso. Sim, existem N camadas para eu conseguir entregar na ponta uma boa experiência. Primeiro, tem uma camada humana, que é a capacidade, as competências daquela pessoa terem questões técnicas ali para resolver o problema, mas também questões humanas, de simpatia, empatia, né? Capacidade de comunicação, capacidade de interpretação do problema dos outros. Então, existe uma outra camada, que é uma camada de sistema, de ter efetivamente a informação à minha disposição para conseguir resolver rapidamente a informação. Então, existem N camadas, mas eu acho que sim, existe no Brasil uma dificuldade maior pela questão dessa cultural que você trouxe, da lei de Gerson, do nível de serviço que é ainda muito a evoluir, muito burocrático, e da própria educação das pessoas que não estão preparadas para atender bem e até mesmo para ser atendido bem. Porque você também, às vezes, como consumidor, você não tem um comportamento melhor possível. Vide que a gente gosta, né, de chegar numa rede social, num Reclame Aqui e falar mal da marca. Mas as pessoas gostam de fazer isso. E qualquer coleguinha que dá, vai lá e coloca expõe a marca de uma forma e às vezes não publica da mesma forma quando a experiência é positiva, né? Ótimo. Fabiano, amplie, por favor. Eu acho que tem um outro ponto também que eu acho que é importante dentro disso, que é trabalhar essa experiência da pessoa, da empresa, né? Do seu colaborador também. Para estar preparado para como reagir nesses momentos, nessas situações. Como o Ribas estava comentando, assim, a gente tem uma cultura de serviço de baixa qualidade aqui no Brasil, é muito decorrência de questões de educação, né, muitas vezes, né? Mas as pessoas às vezes não são preparadas, não entendem qual é o papel que elas têm naquele momento ali, né? Então, quando a mala é extraviada, a pessoa que vai fazer o procedimento, que vai fazer o atendimento, que vai cuidar desse assunto ali dentro, ela tem que entender qual é o papel que ela tem ali até para a marca, né? A gente está trazendo aqui para o assunto de marca, né? Aquele ali é um momento que é uma hora da verdade importante. Então, aquela pessoa tem que estar super bem preparada para conseguir entender, e ela vai pegar um cliente que muitas vezes vai ser mal educado, né? Porque ele vai estar num momento de estresse, às vezes está numa viagem, tu não tem roupa para colocar, não tem coisa para, né, para utilizar, vai ter que talvez ter um custo extra, inclusive para comprar roupas e tal, e ela tem que conseguir saber lidar com aquela situação, tem que saber, né, quais são as ferramentas que ela tem para fazer isso. Então, por isso que até o Ribas comentou sobre sistemas internos, porque muitas vezes ele não tem informação, ela não consegue conversar com a pessoa, não consegue saber o que aconteceu para ela poder resolver aquela situação, por mais que ela tenha empatia, por mais que ela tenha boa vontade. Então, acho que muitas vezes passa também por essa questão da preparação das pessoas conseguirem lidar com essas situações, porque as coisas vão acontecer, né? Vai ter o cara que vai tentar dar um golpe, vai ter o cara que não vai tentar o golpe, tu vai achar que ele está tentando dar um golpe, ele não está, né? E aí, como é que a empresa, de alguma maneira, consegue criar um processo que também não seja, não pareça que eu estou duvidando da pessoa, né? Então, por exemplo, para pedir uma nota fiscal, por exemplo, de coisa, tu tem a nota fiscal? Sim. Tem a nota fiscal, está comprovado ali que a pessoa comprou, né? Faz o procedimento correto para fazer a troca daquele produto, né? Então, tem esses artifícios também, que eu acho que é importante que a empresa prepare essas pessoas para conseguir atender, né? Isso a gente está falando de pessoas, né? Sim. No final das pode contas entrar para o mundo digital ainda também, que é outro no final das contas, é isso aí. Então, tem um ponto aí, de novo, né? Pessoas, centralidade nas pessoas, centralidade nos humanos, centralidade no cliente. Primeiro passo, acredito que nesse processo todo, é entender as pessoas, entender a sua jornada, o seu contexto, né? E tentar mapear esses contextos para tentar o máximo identificar quais são as expectativas dessas pessoas naquele momento, quais são as necessidades que ela tem naquele momento, para que você possa projetar, né? Projetar o design, do serviço, a experiência naquele momento adequado a isso. Segundo passo, entender que muitas vezes aquela entrega ela não depende só de você, ela depende de outras empresas. Se nós pegarmos o exemplo da companhia aérea, e ele é rico por causa disso, muitas vezes a companhia aérea depende do aeroporto, do serviço do aeroporto. O problema não é dela. O
problema de extravio da mala, às vezes, não foi dela, foi do aeroporto que não estava funcionando adequadamente e a mala dela se extraviou. Então, entender controlar esse ecossistema como um todo é super importante. A outra questão por trás disso é, muitas vezes, treinamento, investimento na experiência. As marcas treinam pouco os seus colaboradores para situações críticas e situações mais complexas, né? Poxa, perdi minha mala, estou, né, numa cidade desconhecida, muitas vezes estou de férias com a minha família, com crianças pequenas, e toda o equipamento, e quem tem criança pequena vai saber disso, todo o equipamento, né? As 12 malas que a gente levou com os equipamentos básicos daquela criança foram extraviados. O que eu faço com essa criança agora? O brinquedo dela, o bichinho de estimação que ela dorme. Então, assim, é uma situação crítica e quem está ali me atendendo precisa entender esse contexto e ser, né? Sim, porque senão piora, né, Ribas? Piora, né? O grau de estresse, o grande teste para um ser humano é ter uma viagem com seus filhos e a mala extraviar. Né? Quem se comporta como um Buda ali, Buda será, né? Porque não tem como ficar sereno naquela situação. Então, aquele cara a cara ali, que vai ser o balcão, ele é absolutamente importante. Geralmente não é. Geralmente a geografia, né? O design daquele lugar não é agradável, né? Porque tem mais pessoas em volta, né? Daqui a pouco é ruim. Todo mundo, eu nunca vivi ainda, eu não vivia ainda, já tô botando um ainda ali, né? Mas eu já vi pessoas vivendo uma situação como essa e é absolutamente desagradável de ver. Fabiano, eu botei um passinho, tá? Botei um passinho. Vamos abrir esse conceito, né? Chegou o problema na Brivia. Te chamam em que momento? Desde o princípio, não, né? Toda bronca, o design vai ter que se meter. Me explica tu nesse processo de chegou um problema de uma companhia aérea na Brivia. Como é que se vira? Sim, é desde o princípio, e a gente tem um princípio de design que a gente acha bem importante dentro do chapter, que é antes de pensar a solução, mergulhar no problema. Porque é muito natural, assim, é natural da gente, quando a gente se depara com um problema, alguém fala para a gente estar com um problema, tu já tem uma solução, já dá uma solução já de cara para aquela pessoa. Muitas vezes aquela solução não é a solução mais adequada, ou é uma solução meio óbvia, né? Que a pessoa mesmo poderia fazer. Quando a gente mergulha no problema, a gente consegue entender diferentes aspectos, que muitas vezes até mudam, que é efetivamente o problema. Muitas vezes a gente está falando de um sintoma, mas esse sintoma não é a causa, né? É mais ou menos como se fosse fazendo um paralelo médico aqui, né? É a mesma coisa do médico. Vai no médico, vai dizer, ó, eu tô com uma dor de ouvido aqui, tô com esses sintomas e tal. Ele não vai te dar automaticamente. Às vezes ele até te dá, né, algum remédio mais natural, mas normalmente ele vai te pedir um exame, porque ele vai dizer, pode ser isso, pode ser aquilo, então eu vou te pedir alguns exames. Quando vier os exames, aí sim eu vou saber, vou ter insumo suficiente para te dizer qual o remédio que tu tem que tomar ou qual o tratamento que tu tem que fazer. Que é mais ou menos o que a gente acaba fazendo. Então a gente vai a campo, aí digamos, seja, pegando o exemplo da companhia aérea, digamos que ela tem um problema disso aí, tem uma insatisfação muito alta, estou perdendo meus clientes no extravio de bagagem. Então, o que eu tenho que fazer? A gente vai entender como é que funciona esse processo. A gente vai lá ver quem são as pessoas que atuam naquele ponto ali, a gente conversa com os consumidores para entender, cara, como é que foi essa experiência, o que tu sentiu, quais foram os problemas que tu teve, quais são os pontos mais complicados, o que tinha de canais disponíveis para essa pessoa pedir, um telefone, tinha um aplicativo, ele tinha que ir fisicamente no aeroporto para fazer a solicitação. Então a gente olha também para o mercado, porque acho que é importante também muitas vezes, né? Porque às vezes o problema está que a gente até já falou em alguns episódios aqui que eu já vi, que às vezes o problema está no concorrente, né? Porque o concorrente está fazendo de um jeito que tu não está fazendo. Então a régua dele já está acima já. E Fabiano, tu que não está fazendo. Não perde a linha de raciocínio, só deixa eu abrir um parênteses importante aqui. A Brivia foi procurada não para fazer uma campanha publicitária. Acho que é importante isso. Isso quebra muito com o que eu aprendi de publicidade e propaganda quando eu fiz a faculdade entre 98 e 2002, né? Se procura para dizer que existe, para dizer que é bom. Não. A Brivia é procurada para resolver um problema de relação que a empresa tem com o seu cliente, porque ela tá perdendo mala pra cacete. Tá perdendo mala pra cacete, né? Não, mas aeroporto de Fortaleza... Não, vocês perdem em Campinas, vocês perdem em Porto Alegre, vocês perdem em tudo que é lugar, e aí? Então, tipo assim, não tem um chamado para um slogan aqui. Tem um chamado, nos ajudem
O que está acontecendo aqui nessa experiência? Que bom, né, Às que alguém vezes, procura para melhorar isso, né? às vezes tem, Potter, às vezes o gatilho inicial do marketing da empresa é a opção de fazer uma campanha porque eu estou perdendo o cliente. Ela não diagnosticou Ah, ainda sim, por que ela claro. está perdendo o Sim, cliente. entendi, Então, ela entendi. vem com assim, e aí que o Fabiano está trazendo, ela vem com a solução pronta. Eu preciso fazer uma campanha de comunicação falando legal, falando coisas bacanas da minha marca, mostrando como as pessoas, como as famílias são felizes voando nos meus aviões, né? Mas quando a gente vai olhar com mais profundidade e entender o porquê que ela está perdendo o cliente, porquê que ela está perdendo o mercado, a gente vai ver que o problema pode ser lá na mala, na gestão da bagagem, que está perdendo mala toda hora. E as pessoas estão falando mal daquela experiência. Tava Eu acho que mergulhado no problema, Fabiano. Tu tava mergulhado no problema. eu, Segue com ele. eu acho que até eu acho que é o Washington Oliveto que comentava isso, não sei exatamente a frase, mas ele falava assim que a pior coisa que uma empresa pode ter, uma empresa que tem um produto ruim ou um serviço ruim, é tu ter uma boa propaganda, porque tu gera uma expectativa maravilhosa e aí tu tem uma experiência, na hora da verdade, tu tem uma decepção grande, né? Porque tu cria expectativa quando a pessoa vai ter lá a realidade, lá, né? A hora da verdade, tu se decepciona, né? É tipo Então é um aquela pouco... pessoa que diz que é boa de cama, né? mais ou Tá menos isso. criando uma expectativa muito grande. Não cria para ti isso. Não cria. Faz isso, Porque faz isso. vai ter que se entregar totalmente. E aí é uma questão importante, né? Aqui tem poucas companhias nesse sentido, elas não vingaram muito bem, mas nos Estados Unidos, na Europa, existem muitas companhias low cost, né? Que são as companhias de preço, tarifa baixa, que você paga pelo ar que você respira dentro do avião, né? Você compra um assento com um cinto de segurança dentro de um tubo para viajar de uma cidade para outra. E é isso que elas te oferecem. E é isso que elas te prometem. Então, quando você entra num avião desse, quando você viaja numa companhia dessa, você sabe exatamente o que te espera, e aí vai perguntar, foi legal? Foi, porque eu estava esperando exatamente Paguei pouco. aquilo, paguei pouco, eu queria exatamente um meio de transporte de uma cidade a outra, não queria conforto. Agora, se você diz que você tem uma poltrona melhor, mais confortável, um ambiente mais legal, uma comida bacana, uma experiência super legal, você precisa entregar isso. Senão você está fazendo uma publicidade equivocada, construindo uma expectativa que você não vai entregar. E aí está um problema de marca. Eu fiquei triste Exato. quando tu falou assim que Potter, às vezes, eles não enxergam o problema. Às vezes eles querem fazer uma campanha porque estão perdendo clientes e aí a gente acaba descobrindo para eles, bom, beleza, ainda bem que você descobre, mas tipo assim, eu tava no mundo um passo talvez à frente, né? Tipo assim, o cara entendeu que o problema dele já ali internamente teve a percepção com gente inteligente, sagaz internamente, né, que enxergou esse problema, né? Fabiano, desde o princípio mergulha, né, no problema antes de pensar na solução. E aí, no começo do programa, tu chegou e falou pra gente assim, é uma coisa interessante que se as pessoas soubessem mais o que esse profissional faz, mais profissionais desses teríamos. Então, defina essa profissão. O que esse cara está fazendo hoje? Além de estar fazendo o designer gráfico, que é onde está o mais clássico disso, né? Eu acho que aqui tem uma distinção importante da questão do design que eu estava comentando, né? Que o design ele é no sentido de projetar, né? Quando a gente fala de design de experiência, ele projeta uma experiência. Então, assim, como eu comentei ali no início, né? A experiência ela é algo subjetivo, né? A gente não tem como garantir que aquela experiência que a gente está projetando ela vai ter o impacto que a gente quer. O que a gente faz é se cercar o máximo Se a possível de gente mudasse o informações. nome da profissão para projetores de experiência, a gente não teria mais gente querendo trabalhar nisso? Talvez Fica arquitetos na de nuvem essa experiência, pergunta, sei lá. Ribas. Daqui a 4, 5 episódios tu me responde aqui. Né? Eu estou numa luta aqui, Fabiano, árdua, né, para a portuguesação. Eu estou inventando uma palavra em português que não existe aqui, né? Porque o design cola, claro, né? No design, o primeiro que surge, o mais famoso, sabe? Mas Naquela eu acho coisa que mais o artística, cara ganha, talvez, né? o cara ganha mais sendo designer, né? Será que não? Parece uma coisa mais legal, né? Mais bonito. É tipo Mas tem uma head coisa... off. Head off. O que ele é? É. É head off logistics, sei lá. Experience Design. Head of Experience. Isso aí, isso é bom. Mas desculpa, Fabiano, Cara, projetor de experiência, né? Exato. Tu vai ser um projetor de experiência. Vem comigo, tu vai projetar experiência agora aqui. Isso. E aí, assim, experiências podem ser experiências físicas, né? Pode ser uma experiência de um serviço, pode ser uma experiência de um produto. Aqui, esse termo, essa profissão, ela ganhou muita visibilidade, ganhou proeminência, mesmo até em empresas
pelo fato de que cada vez mais as experiências acontecem em meios digitais, né? Então, a gente vem falando aqui em episódios anteriores sobre transformação digital. Então, toda a relação que as pessoas têm com as marcas, muitas vezes são através de canais digitais, cada vez mais, né? Existem empresas, inclusive, que tu não tem relação física com elas. Tipo, tu nunca foi no Uber para falar com alguém do Uber. Tu nunca foi no Airbnb para conversar, ligou para o Airbnb para fazer alguma coisa, ou com iFood, por exemplo, né? Então, a gente se relaciona com essas marcas através de canais digitais. E aí a dificuldade que existe, né, quando a gente faz para um ambiente digital é que a gente não vê a pessoa, né? Se eu estou projetando uma experiência, por exemplo, de um restaurante, que eu vou dizer, um restaurante vai ser com esse perfil de público, vai ter os garçons, vão ser super bem treinados para atender as pessoas e tal. Normalmente eu boto um gerente ali, que é o cara que vai supervisionar aquela galera que está trabalhando ali no restaurante. E aí, se esse cara percebe que tem lá uma mesa que o cara está levantando a mão lá e o garçom não está vendo aquela pessoa e a pessoa está começando a se irritar, o cara pode ir lá e falar com o cara, né? O que está acontecendo? Ele pode atender ele, né? Ele pode agir efetivamente naquela experiência. Só que no canal digital a gente não vê, né? As pessoas entram num canal digital, ela é uma pessoa com uma interface, né? Que pode ser um aplicativo, pode ser um canal num site, alguma coisa do gênero, né? E a gente tem que supor o que essa pessoa teria de dúvidas, né? E aí é que entra a questão, principalmente do design de experiência, que é entender o perfil desse usuário, que a gente chama aqui, né? Então, entender de pessoas, que é o que o Ribas estava comentando desde o início. Quem é esse cara que vai acessar? Um cara mais classe C e D? Um cara mais classe A? Qual é o nível de alfabetização que ele tem que ter? Porque quando eu falar design, Head of Experience Design, ele vai entender o que eu estou falando, porque ele sabe inglês ou não sabe inglês. Então, eu vou ter que adequar ali aquela experiência, aquele conteúdo para aquele perfil de público. E o cara tem que conseguir executar aquela tarefa, né? Então, assim, ele tem que... Aí tem 3 aspectos que a gente normalmente avalia na questão da experiência, né? A primeira tem que funcionar. Então, tem o aplicativo de banco, tu quer fazer uma transferência de uma conta, tem que conseguir fazer a transferência. Por pior que seja o teu aplicativo, se tu fizer, beleza, já é alguma coisa, né? Tu consegue usar esse aplicativo. Aí tem que ser simples, tem que ser fácil. Quanto mais fácil, menos energia eu vou pedir daquele cara, menos tempo ele vai gastar para fazer aquilo ali, mais satisfeito ele vai estar com aquilo ali. E aí um outro nível, que é um nível mais adiante, que é ser uma experiência agradável, né? Que eu tenha uma experiência bacana para poder fazer aquilo. Então, acabou ganhando muita visibilidade essa profissão assim, no mercado, muito por conta disso, né? Então, as empresas estão migrando, estão fazendo seu processo de transformação digital, estão entendendo que essa parte é uma parte crucial da sua estratégia, né? Então, eu tenho que ter esses caras aqui dentro. Um banco, por exemplo, eu preciso ter esses caras aqui dentro projetando para os meus clientes. Né? O banco não está mais na esquina, o banco está no meu bolso. E ele tem que ser ágil, né? Aí é aquela coisa, né? Quantas vezes tu foi na tua agência esse ano e quantas vezes tu acessou o aplicativo do teu banco? Pra tu ver se tua relação com o banco é mais física do que digital. A minha é completamente digital, porém, eu adoro ter alguém que resolva meus problemas. E esse alguém tem que estar num grupo tá no WhatsApp, sei lá, né? É incrível isso, porque a gente quer que a máquina funcione, claro, né? Mas tem problemas que a máquina não consegue resolver. E aí tem que ter ser humano. Tem que ter ser humano. Tipo assim, que é, na verdade, o grande problema de algumas das mega empresas, né? O lidar, né? Tipo assim, Twitter, por exemplo. Eu tive uma vez um problema no Twitter, não tem ser humano do Twitter. Não tem. Tipo, desculpa o palavrão, te fode. Tá escrito lá quando tá assim nos. A gente nunca lê, né? Termos e condições. Tem um aí que é assim, ó. Se precisar de alguém aqui, te fode. Tá escrito lá, pode procurar. Né? Não tem ser humano que. Aí, tipo assim, aí tu vai ter que procurar grande empresa vai procurar o Twitter. Aí o Twitter vai responder alguma coisa, um e-mail, assim, sabe? É meio louco que isso aconteça e funcione. Talvez esses caras tomem um tombo exatamente porque vai faltar gente naquele momento, né? Eu faço uma provocação sempre aqui que eu quero, e foi um acordo assim nosso na primeira reunião, né? E o Ribas estava nela, que a gente fica a aproveitar os episódios assim para falar desse meio, claro, mas de provocar sempre quem estivesse comigo aqui, né? De tentar fazer com que a gente não pense só que o tema que está sendo discutido e ampliado e espraiado aqui no programa, ele se encaixa em qualquer vida, de qualquer pessoa. Esse é o desafio de vocês. Esqueçam agora um CNPJ. Pense num CPF. Coloca o design de experiência num CPF, por favor, Fabiano. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, e aí tem vários exemplos que a gente pode dar, né? Mas, por exemplo, uma reunião de trabalho,
né? Ou aqui o nosso episódio que a gente está gravando hoje. Tu quer transmitir algum tipo de percepção nas pessoas, né? Então, assim, tu vai escolher uma roupa que tu vai colocar, vou botar os cachorros para a rua, que foi o que eu fiz aqui, meu filho foi para a escola para ter silêncio. Então, eu preparei essa experiência aqui para que ela tenha a percepção que eu quero que ela tenha, né? Que vai ser uma experiência bacana, né? A pessoa vai falar sobre esses assuntos. Então, qualquer reunião de trabalho que às vezes a gente tem, a gente faz isso, né? A gente prepara uma apresentação, a gente procura saber quem vai estar nessa apresentação. Ah, vai estar o diretor, aquele daquela empresa. Como é que é esse cara? Não, esse cara ele gosta de ver tudo no detalhe. E tem aquele diretor que não tem paciência. O cara tem agenda complicada, tem que ser 5 slides e tem que passar o máximo possível para o cara, porque senão ele perde o foco e vai sair fora. Então, tu tem que entender, muitas vezes, também o perfil daquela pessoa que vai estar participando da reunião e tu projeta aquela experiência de alguma maneira, né? Então, a roupa comunica, a forma como tu te expressa comunica, a apresentação que tu fizer, tu chegar com o PowerPoint todo cagado lá, todo ruim, feio pra cacete, com as coisas que não dá para ler, cheio de texto, tu vai passar uma percepção diferente para aquela pessoa, entendeu? Que incrível, quando a gente vai para o CPF, como fica claro, né, o que é, né? Que coisa mágica isso. E outro exemplo, Potter, assim, e eu quero só fazer um parênteses aqui, que esse está sendo o episódio com mais palavras fora do padrão que a gente já fez. É verdade. Mas... Está sendo uma experiência mais... como é que eu posso classificar? Mais ferrada. Não, mas assim, a gente tá... Quer ver um outro exemplo? Que até eu estava conversando com o Fabiano depois eu vou dar um outro exemplo aqui também. Vou te convidar, Potter, para um churrasco na minha casa. Não, uma janta na minha casa. Um jantar, né? Isso é real, Ribas? É real. É real. Isso vai acontecer. Então, a partir de agora, tudo é verdade. Vai. Então, eu vou te convidar para um jantar na minha casa, para a gente, né, conversar aqui menos sobre futebol. E eu vou imaginar, vou receber o Potter aqui, vou fazer um churrasco legal, né? Uma salada de batata bacana, um churrasco bem tradicional. E aí você chega na minha casa e a primeira coisa que você me diz é o seguinte: Ribas, pô, que legal, a tua casa, bacana, mas eu sou vegetariano. Eu não projetei uma experiência adequada de um jantar para você sem entender o meu público. E aí eu estou construindo uma experiência um pouco equivocada nesse processo. Quando a gente convida alguém para vir à nossa casa, seja para um jantar mais formal, seja para uma conversa de bate-papo, seja um amigo nosso, nós estamos projetando uma experiência para ele, né? E aí ele vai sair daqui com alguns residuais. E você teve a preocupação de entender que tipo de comida que eu gostava, o que meus filhos gostam de comer, porque pode ser que eles não comam qualquer coisa, se eu gosto de tomar vinho, se eu gosto de tomar cerveja, se eu não tomo bebida alcoólica, se eu gosto de escutar que tipo de música, porque eu posso ter construído um ambiente completamente adaptado para mim, eu sou na minha casa, então eu te convido Só que eu não estou convidando a mim para a minha casa, estou convidando ao Potter, então eu tenho que construir uma experiência que atenda às expectativas do Potter, que deixa o Potter encantado, não somente... Porque, como diz o Cortella, né, um jantar não é para comer. Comer a gente come, né, toda hora. Um jantar, um churrasco, é para bater papo, é para ter uma boa diversão, construir uma boa experiência. Então, em tudo que a gente faz, a gente, de certa forma, transfere, né, uma percepção a partir de uma experiência, seja de uma experiência do conteúdo que eu entrego, da forma como eu recebo uma pessoa na minha casa, a forma como eu conduzo uma reunião de trabalho, a forma como eu dou um feedback, né, uma avaliação de uma pessoa sobre algum assunto, a forma como eu interajo com o cara do Uber, o cara da loja, com o cara que presta um serviço para mim. Tudo isso eu estou, de certa forma, entregando uma experiência para as pessoas. Vou ser um filósofo barato agora aqui, né? O Milor tem uma frase muito boa sobre o jantar também, que é: ninguém quebra numa janta. Eu tive uma experiência espetacular no Michelin em Londres, de presente que eu dei, né, para minha guria, a gente estava feliz da vida lá. E aí, no último dia, eu marquei o Michelin lá, uma semana antes, sem ela saber, levei ela, achando que ela ia num restaurante, chegamos lá, foi uma experiência muito agradável, assim, né? Eu só tinha esquecido de uma coisa: a libra esterlina. Eu tinha esquecido desse detalhe. Né? E o que quer? Não, quero a experiência total.
Experiência total. Na vinho, vocês decidam, né? Aqueles vinhos que vão chegando com os pratos, né? Espetacular, uma noite realmente espetacular. Mas e veio a conta. E a conta foi assustadora. Pensando em reais, né? Que a Inglaterra, como a libra vale muito, né? O valor numérico das coisas é baixo, né? Tipo assim, uma janta... Pode conversar. Não, pode converter, mas uma janta com vinho num restaurante normal para 2 pessoas vai dar 55 libras, assim, sabe? Isso na minha época, 2012, né? Só que, cara, foi uma coisa horrorosa. Eu tenho até vergonha de falar o que deu. Mas, assim, algo entre 500 e 1.500 libras. Tá? E aí eu mandei num grupo... Eu mandei num grupo de WhatsApp, né? Com pessoas mais idosas. Tô brincando com eles. Mas já tinha enfrentado esse problema. E aí um deles, que é o Ivan Pinheiro Machado, que é um dos fundadores da LPM, os livros da LPM, eu assim, vou te citar Milor Fernandes. Abre aspas, ninguém quebra numa janta. Ele estava certo. Foi um horror. O cartão de crédito, quando ele veio arrebentando com tudo. Mas eu não quebrei. Né? Quebrado eu não fiquei. Eu fiquei deteriorado, né? Foi um mês difícil. O outro ali, cortamos várias jantas por alguns 2, 3 meses. Né? Agora deu, se resolveu ali. Por favor, Fabiano, vá. Esse era o outro gancho que eu queria pegar, porque assim, quando a gente está falando ali daquela questão que o Ribas falou, né, dos créditos e débitos, né, que a gente tem um relacionamento tanto com empresas quanto com pessoas mesmo, né? A gente acaba querendo se relacionar quando a gente tem mais crédito, né? A gente tem mais experiências bacanas. E o casamento é um exemplo disso, né? Que a gente está falando ali. Que é uma jornada que começa lá adiante, mas ele é feito por esses momentos assim, né? Então, assim, como tu comentou ali, tu não quebrou, mas tu lembra, tipo, certamente ela tem uma lembrança extremamente positiva ali. Tu ganhou vários créditos né, naquela janta especificamente, né? E às vezes até assim tu tem que ter esses momentos para poder gerar isso aí, né? Até para manter um bom relacionamento com a outra pessoa, né? Porque se tu estiver só no dia a dia ali, pagando boleto, não sei o quê, e só coisa ruim do dia a dia, não tiver esses momentos ali, né? Para ver, pô, agora vamos fazer uma viagem, fazer um troço diferente aqui, fazer uma janta em casa, fazer uma surpresa. Além de designer de experiência, Fabiano é um consultor amoroso. É um romântico. Acabamos de... As pessoas aparecem aqui. Depois de 50 minutos de episódio, aí aparece quem é a pessoa. O que eu digo assim, é que todo mundo faz design de experiência, só se não se dá conta. Essa que é a questão. Por isso eu falo que se as pessoas soubessem... Exatamente. Aliás, esse está sendo para mim o grande presente assim, dos desbravadores, né? Aqui na Brivia, que é exatamente isso, assim, é incrível como um tema, assim, que aparentemente está muito nichado, não é nichado porcaria nenhuma, porque essa é a grande virada, né? Antes a experiência, você tá todas as empresas que a gente citou aqui, a experiência da rapadura era uma boa rapadura e ser encontrada. Eu tinha que encontrar a rapadura para comprar. Acabou. Então eu tinha que chegar, era logística e boa e qualidade. Hoje inverteu tudo. Não é inverteu a palavra certa, desculpa. Hoje mudou. Hoje a experiência ela não é só a rapadura, por incrível que possa parecer. Né? Não é só a barriga no balcão. Uma companhia aérea, assim, até eu anotei aqui, né? A grande sacanagem de um país como o Brasil, que está em desenvolvimento, talvez eternamente, mas está em desenvolvimento, é que aqui tu perde a mala, né? Tu fica puto. Eles não acham a tua mala. E o certo seria tu nunca mais viajar por eles. Mas aí tu vai no decolar.com e é mais barato é com eles. E tu fecha os olhos e vai embora. Vai-te embora. E no meio do caminho, se teve paciência, meteu na justiça os caras. E geralmente tu ganha. Demora um pouquinho, mas tu ganha. Né? Então, fica um círculo vicioso tão errado, né? De todo mundo, assim, de mal resolvido. Eu sei que você já trabalha com companhia aérea e você deve ter mergulhado num poço que, no final das contas, infelizmente, tem pouca concorrência. Tem pouca empresa. Né? Porque a gente viaja no lugar mais... Vamos falar real. A gente viaja no lugar mais barato. Se tá parecido o preço, tu vai onde tu tem mais pontos de milhagem. Né? O segundo... Agora, é o mais barato. É o mais barato. Tu vai no mais... Aí já perderam uma mala. Cara, dessa vez não vão perder. Aí tu separa melhor as coisas. O bichinho de pelúcia dos meus filhos vai comigo. Vai comigo, não vai mais lá embaixo. Vai em cima comigo. O Mickey tá pendurado comigo, entende? E agora tem um elefantinho do outro junto, né? Vai comigo. Tem uma questão de resiliência aí, né? Mas quando você chega lá, e é um fato real, tá? Quando você chega a 20 voos seguidos com atraso acima de 40 minutos na mesma companhia aérea,
você começa a dizer, não comprem mais para essa companhia aérea, não dá mais eu viajar com essa companhia aérea, porque ela está atrapalhando a minha vida, de verdade. Então, e cada vez mais, Potter, o problema que antes era um problema 1 a 1, então, assim, eu fui ali, né, na loja, troquei meu laptop que estava estragado, ou, dependente da situação que eles tivessem falado, as pessoas, quando eu viesse, dissesse, reclamasse, eu ia reclamar para o meu grupo de WhatsApp, para meus pais, para meus amigos, eu era controlado o universo onde eu tinha um alcance para repercutir essa má experiência. Agora não existe mais uma trava. Uma experiência ruim, ela tem o mundo como palco. Porque eu vou lá e coloco no Twitter, coloco no Facebook, coloco no Instagram, coloco na mídia social que for necessária, faço uma dancinha no TikTok para falar mal daquela marca, e ela vai repercutir, vai ganhar espaço, vai ficar gravada lá na história dela. Então, a má experiência agora ela é mais relevante. Então, esse círculo vicioso que você traz, ele existe, obviamente, porque a gente, né, o fator econômico, eu acho que esse é o gancho que o Fabiano quer fazer aí, que ele falou assim, o fator econômico é preponderante muitas vezes na decisão de compra, e ele tem sido cada vez mais com o fato de nós estarmos num momento econômico ruim. E aí, cada vez mais, as pessoas vão buscar alternativas pelo preço. E aí, de novo, né, se eu tenho uma marca frágil, que a minha experiência com essa marca ela é única e basicamente baseada Funcional. em produto, É funcional. é funcional, minha barreira de troca por um produto mais barato é zero, e aí eu vou trocar. Porque eu não tenho nada que incremente a minha experiência ali, que é os níveis que o Fabiano comentou lá, né? Eu estou no nível funcional, eu não estou no nível de encantamento. Agora, eu trocar uma marca que está num nível de encantamento para mim, mesmo que eu precise, porque eu estou precisando pagar mais barato, eu vou resistir um pouco mais. E é essa a mágica do branding, a mágica do design de experiência, construir experiências que aumentem as barreiras de troca, aumentem o poder de fidelização daquela marca. Porque senão eu vou sempre ter que investir em aquisição, em convencimento das pessoas a comprar de mim. Se eu já consegui passar por esse estágio, pessoas já compraram de mim, e eu consegui nessa compra, nessa relação, entregar uma boa experiência, pô, é mais do que meio caminho andado, né? Eu convencer essa pessoa a comprar de novo de mim se é um produto de recorrência. É só incompetência minha, muitas vezes, não conseguir fazer isso acontecer. E eu não preciso investir lá na propaganda, eu invisto em cada vez mais melhorar essa experiência. A armadilha que tem nisso que tu estava comentando ali, né, desse mercado mais restrito, né, é tu achar que, beleza, tá entrando dinheiro ali, as pessoas não tem que fazer, né, não precisa me preocupar com a qualidade da minha experiência. Mas, eventualmente, vem alguma coisa, acontece no mercado e que te derruba, né? Pega um exemplo clássico ali de táxi versus Uber, né? Sempre teve táxi, né? Não tinha concorrência, não tem concorrência para táxi. É táxi ou tu tem um motorista que tu conhece, que tu tem um telefone para ligar, para o cara fazer uma ligação para ti. Chegou o negócio que tinha, né, tu não precisava ficar parado no meio da rua, esperando passar ali, ou ter um telefone de teletáxi para chamar. Tu pegava, tu sabia quanto que ia dar a corrida, que era sempre um problema também, né? O taxista tá fazendo o caminho certo, tá fazendo o caminho certo, o cara vai querer me passar a perna, não. Tu pedia no celular, né? Te controlava, tu sabia quanto tempo ia demorar, quanto tempo ia demorar para chegar no local que tu queria chegar. Pagamento, tu não precisava ter dinheiro na mão, porque às vezes tu pega um táxi porque tá chovendo, e aí tu não tem dinheiro no bolso para pagar, né? Então, tudo uma experiência muito superior ao que era o táxi. E qual é a reação que se tem, né, do mercado é tentar derrubar o Uber. Não, esse cara não pode entrar aqui. Não pode é um baita exemplo, Fabiano, porque agora a gente está vendo o que Uber está sofrendo e a gente bate aqui. Esse episódio a gente teve um problema aqui. O nome do problema é Brasil. Né? Por que a gente tem que lutar para ser melhor em tudo? Porque a gente faz o país melhor em tudo. E aí esses problemas param de aparecer. O problema do Uber agora é o quê? A maior gasolina da história do Uber no Brasil. Não vale mais a pena. A margem de lucro ela é quase zero para quem se mete no Uber. Então, quem está ali está tentando de tudo para ganhar alguma coisa, está ganhando muito menos, porque a gasolina subiu e a taxa deles não subiu. Né? Manter o Uber vivo é caríssimo para Uber. Então, o Brasil atrapalhou o negócio.
É o Brasil, que, claro, por diversas e múltiplas razões, que não é o Desbravadores que vai falar, né? Tipo assim, isso aí deixa que outros canais façam, né? Mas assim, é por isso que a gente tem que ser melhor. Porque quando a gente melhora, a gente está fazendo com que todo esse ecossistema seja melhor, né? Então, agora, assim, hoje acho que foi o que mais apareceu, assim, né? O design de experiência, tu pode ser perfeito. Eu mudei a companhia aérea. Aí o combustível do avião subiu. Aí já apertou. Aí eu vou precisar demitir pessoas. Eu vou precisar fazer alguma coisa interna para continuar voando. Né? E aí já apertou, se eu demitir pessoas, já piorou o atendimento. Verdade. E aí tu vai indo para uma questão, né, que às vezes não é só nem brasileira, né? Sei lá, explodiu uma guerra no Oriente Médio, né, onde vários postos de petróleo estão por lá, e já é um problema aqui, né, para um voo aqui, para alguém que vai ser demitido aqui, nessas coisas todas interligadas. Bom, a gente ficaria aqui horas falando. Já estouramos o nosso tempo. Fabiano, foi um prazer. Tu vai ter que voltar aqui, cara. Lamento te informar. Voltaremos. Aqui, porque é um baita de um assunto, assim. E acho que é um assunto que também que corre muito bem, assim, com quem não tem nada a ver com, né, com o marketing, não é dono de uma empresa, né, não é um publicitário ou um comunicador. Acho que é um episódio muito legal, assim, de fazer uma metáfora, Ribas, com a nossa vida, né? Porque, no final das contas, assim, eu vou acabar... Eu falei do Brasil, mas eu vou acabar com uma coisa legal. No final das contas, quando o Ribas me convida para uma janta na casa dele, há dentro do Ribas e há na imensa maioria da humanidade uma vontade de agradar, de fazer o outro feliz. Isso é humano, porque é assim que a gente consegue viver. Não tem como estar numa sociedade onde todo mundo está querendo ferrar com o outro. Tipo assim, então, todo mundo quer fazer o bem. Eu quero receber bem alguém na minha casa. Eu quero dar uma boa experiência. Eu gosto de ser o cara legal no bar, com os amigos. Eu não gosto de ser o cara que atrapalha o bar, que atrapalha a conversa de amigos, que atrapalha hoje o grupo de WhatsApp. Eu acho que tem é natural do humano esqueci a palavra, mas se juntar, né? Ser agradável, né? E então isso vale no macro também, né? Então acho que é uma busca nossa, a nossa essência de ser agradável. Eu quero ser agradável. Se eu tenho uma companhia aérea e eu perdi uma mala, eu tô, cara, infernizado por dentro. Sabe? Se eu fiquei sabendo que era uma criança que estava indo para um tratamento médico muito sério, imagina, vai piorando a situação. Eu vou atrás, eu saio do meu balcão, né, dono da empresa, vou acatar essa mala no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, lá. Então, acho que tem dentro da gente uma humanidade, né, que grita em querer fazer o bem. Né? Às vezes o processo todo e o Brasil e todos, sabe, essa mata fechada que a gente está aqui atrapalha, tem espinho, tem mosquito, mas nós estamos indo aos trancos e barrancos. Acho que menos trancos e barrancos hoje. E esse podcast está aqui para provar isso aí. E mais do que isso, né? Tanto que a gente gosta de fazer o bem, que o Fabiano, mais do que dar dicas de como projetar uma experiência, ele está dando dicas também de como é que você, né, mantém seu casamento feliz, próspero e duradouro. Projeto. Quem quiser dicas mais valiosas sobre como manter o seu casamento bem, manda um e-mail para nós aí que a gente bota o Fabiano em contato. Projete boas experiências memoráveis, são as que ficam na memória. Ficam. Elas ficam lá, eu imagino, Fabiano. Com essa lábia aí, acho que sim. Fabiano Adler, um beijo para ti, cara. Obrigado pela participação aqui. Volte sempre ao Desbravadores. Ribas, um prazer. Se encontra semana que vem. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Valeu, gente.